Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicação de Elementos Finitos para a Engenharia. O objetivo do vídeo, na verdade, é apresentar essa ferramenta ESMath aqui para automatizar as contas do exercício que foi inicialmente apresentado no vídeo denominado Aula 9B. Tá? A intenção aqui é de forma simples, apresentar os primeiros recursos dessa ferramenta e mostrar o desenvolvimento do exercício utilizando a ferramenta. A ferramenta ESMath aqui é uma ferramenta gratuita, disponível na internet, bastam vocês colocar lá no Google ESMath Studio, e vocês vão conseguir lá baixar o link e instalar no computador de vocês. É uma ferramenta for Windows simples, onde a gente tem, né, a barra de recursos básicos e alguns desses recursos aqui a gente está explicitado no lado vertical direito do software dessa ferramenta. A gente, na verdade, vai apresentar os recursos dela paulatinamente, dentro da lógica da aplicação de elementos finitos para resolver o problema, né, de barra sobre função normal que foi apresentado no vídeo aula 9B. E a gente vai, né, mostrando também aos poucos os recursos. Na verdade, essa ferramenta é uma ferramenta do tipo folha de trabalho, onde a gente vai, na verdade, definindo valores para variáveis, definindo funções dessas variáveis e vai processando cálculos de funções, de matrizes, tudo explícito aqui na própria folha. Então, o nosso exemplo, vamos começar a solução do nosso exemplo. Né? O nosso exemplo, ele está descrito lá na aula, né, 9B, e é uma barra cuja discretização mínima, utilizando elementos finitos de 2 nós, né, de barra, elementos finitos de barra de 2 nós. A gente utilizou uma discretização mínima de 5 nós e 4 elementos finitos. Aí a gente tem um único material, tá? Para toda a barra, que é o módulo de elasticidade de 100 gigapascal. Então eu vou definir aqui a variável módulo de elasticidade como E, e aí eu coloco sempre para definir a variável, né, essa igualdade com 2 pontos. Então, se você clicar, né, 2 pontos, tá, no seu teclado, ou aqui, né, esse recurso de definição, ele vai aparecer aqui justamente o recurso de definição, 2 pontos igualdade. Então, eu vou definir ele como 100, tá, vezes 10 elevado aqui, ó, elevado a 9 gigapascal. Claro que eu que tenho que controlar a compatibilidade a compatibilidade das unidades, tá? Os quatro elementos finitos, eles têm áreas distintas. Então, o primeiro elemento finito, né, ele tem área de 10 a menos 4 metro quadrado. A área do elemento 2 é o dobro da área do elemento 1. Então, eu vou aproveitar a condição anterior e já vou definir aqui a área do elemento 2. 2 vezes... Não, está errado. Vamos lá, daqui. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 4. O bom de se aplicar essa ferramenta é que ela me expande matricialmente, tá, as contas que eu vou desenvolvendo. E é um primeiro passo para eu poder, por exemplo, passar, né, de uma linguagem mais simples, né, de uma ferramenta, né, de apresentação mais simples para uma ferramenta de programação, por exemplo, né, utilizando o MATLAB ou uma linguagem de programação qualquer. Então, a área do elemento 3, ela tem a mesma área do elemento 2, desculpa. A área do elemento 4 finito, ela tem a mesma área do elemento 1.
e a área do elemento 3, ela tem a mesma área do elemento 2. Então eu estou utilizando a estrutura clássica de Ctrl+C, Ctrl+V para ir copiando aqui definições de variáveis anteriores para definir variáveis atuais. Então, por enquanto, eu defini o módulo da elasticidade, tá? E as 4 áreas associadas a cada um dos elementos finitos. Eu vou definir também os 4 comprimentos, tá? Dos elementos finitos. Então, eu tenho o primeiro elemento finito com um comprimento de 0,3 metro, o segundo elemento finito com um comprimento de 0,2 metro, o terceiro elemento. Eu estou dando denominações de variáveis aqui quaisquer dentro da lógica que eu estou utilizando aqui para montar as minhas contas. Você dá a denominação das variáveis de acordo com a sua lógica, tá? 0,2 e o L4 0,3. Bom, se vocês pegaram o vídeo aula 9A, eu mostro lá a condição de caracterização da matriz de rigidez elemental e do vetor de força elemental para o elemento de barra sobre força normal, né? Então a gente já viu, né, que a matriz de rigidez de barra sobre força normal, ela tem a dimensão 2×2 e ela é caracterizada por essa apresentação aqui, tá? Então eu vou colocar aqui a matriz elemental, né, do elemento 1, ela vai ser função do módulo da elasticidade. Eu tenho que colocar vírgula para colocar as outras variáveis, tá? Da função aqui, que vai ser representada por uma matriz, é função da área 1 e do comprimento 1. E isso daqui, ele recebe justamente o módulo da elasticidade, a cara daquela matriz, né, local do elemento finito, área 1, isso daqui dividido pelo comprimento do elemento 1, isso daqui vezes, vou deletar aqui esse elemento, vezes uma matriz, ó, então eu venho aqui na aba matriz, uma matriz de dimensão 2×2, eu vou inserir, valendo 1 na diagonal principal e menos 1 nos outros elementos. O interessante aqui desse software, ó, que é que você pode expandir com esse símbolo daqui, ó, tá? A cara, tá? Da sua matriz de rigidez elemental, do caso o elemento 1, né? Expandindo a partir das definições que você deu anteriormente. Aqui eu posso colocar como fração ou decimal. Ele já estava decimal. Não sei porque que ele me deu fração. Deixa eu tirar aqui e colocar igualdade, tá? Que ele já me deu, tá? Então eu não preciso ficar expandindo, né, toda hora, né? Isso aqui é só para conferir se o que a gente programou corresponde, tá, ao efetivo, né, do que tem que representar o exercício. Então eu vou, na verdade, agora utilizar essa estrutura aqui, Ctrl Z, deixa eu voltar aqui, eu vou utilizar, copiar isso daqui e só trocar a denominação aqui de 1 para 2. Então agora eu quero escrever a matriz de rigidez do elemento 2, eu estou mudando aqui todas as variáveis de 1 para 2. Ok, agora eu vou definir a matriz de rigidez do elemento 3, então estou mudando agora tudo para 3. A matriz de rigidez finalmente do elemento 4. Olha só. Aqui 4. Bom, se vocês lembram no que foi
apresentado inicialmente em sala de aula sobre esse exercício, né? O exercício ele tem, na verdade, 5 nós, 4 elementos finitos. A matriz de rigidez local de cada um desses elementos finitos estão representadas aqui. Só que vale lembrar que a dimensão de cada uma dessas matrizes aqui, ó, é 2 por 2. E a matriz de rigidez global do meu problema, ela tem uma dimensão 5 por 5, por conta dos 5 nós utilizados na discretização. Eu vou ter uma incógnita associada a cada nó, que são os deslocamentos nodais. Então eu tenho que encontrar alguma forma de mapear essas entradas locais aqui para a matriz de rigidez global. E a gente faz isso a partir da caracterização da matriz de espalhamento, que eu estou chamando matriz de ME. Então a matriz de espalhamento 1, ela vai, na verdade, ter uma dimensão 5 por 2. Isso a gente já explicou em sala de aula e a gente vai, na verdade, reforçar isso já, o porquê dessa dimensão 5 por 2, porque eu vou ter que pré-multiplicar essa matriz por essa e pós-multiplicar pela transposta dessa. Ou seja, então eu tenho 5 por 2 vezes 2 por 2 vezes 2 por 5, ou seja, eu consigo levar essa, que é uma 2 por 2, para uma matriz 5 por 5. Lembro aqui que as entradas da minha matriz de espalhamento, elas são entradas unitárias ou nulas. E a unidade, né, ela vai estar presente quando, da comparação entre os graus de liberdade globais e locais do elemento, eu tiver a igualdade, né? Por exemplo, eu vou colocar de um lado aqui, deixa eu só escrever aqui para mostrar isso daqui, tá? De um lado, eu vou colocar aqui um vetor 5 por 1, só para mostrar, tá? Eu vou ter, né, o 1, tá? O 2, como é que eu caracterizo, na verdade, o 3, essa matriz de espalhamento, por exemplo, o 4, e o 5 representando os graus de liberdade globais. E de um outro lado, deixa eu colocar aqui, isso daqui igual, tá? A minha matriz de espalhamento, que vai, isso aqui é só exemplo, tá? É 5 por 2, aqui não vai fazer parte, deixa eu colocar aqui separado. Então a matriz de espalhamento 5 por 2 aqui, ou seja, isso daqui seria igual a isso, vezes aqui uma matriz, duas linhas e uma coluna, onde eu tenho aqui os graus de liberdade locais do elemento finito. Aqui, no caso do elemento finito 1, eu tenho os graus de liberdade o 1 e o 2. Então, essa matriz daqui, né, é isso, né, igual, seria isso, né, igual a isso vezes isso, na verdade, né? E essa matriz ME1 de espalhamento é essa daqui que eu estou tentando escrever. E essas entradas dessa matriz de espalhamento, ela vale 1 ou 0 quando da comparação dos elementos dos graus de liberdade globais com os locais, no caso aqui do elemento 1. Por exemplo, 1 é igual a 1? Sim, então aqui vem 1. Tá? Então, aqui 1. 1 é igual ao 2? Não. Então, 0. Como eu falei, são entradas unitárias ou nulas. Unitárias quando o grau de liberdade for igual, o grau de liberdade global for igual ao grau de liberdade local do elemento. Por exemplo, o 2 é igual ao 1? Não é. Então, 0. O 2 é igual ao 2? Sim. Então, 1. O restante, por comparação, a gente vê que não é igual. Então, o restante aqui dos elementos das linhas, Ctrl Z, das linhas aqui, ó, restantes, é tudo 0. Assim vale para o outro elemento. O outro elemento, o elemento 2, por exemplo, os graus de liberdade locais do elemento 2 é o 2 e o 3. Então, a matriz de espalhamento 2, vou aproveitar aqui, a matriz de espalhamento 2, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou salvar esse arquivo, não é? Para a gente não perder. Salvar aqui ele em qualquer lugar. Deixa eu pegar aqui e salvar na pasta da disciplina para eu não perder. Aplicações de elementos finitos, aula 5.6. Bota aqui barra força normal
math, tá? Para a gente tiver algum problema que a gente não perdeu o que a gente já fez, aí eu consigo voltar. Então aqui a gente vai fazer a mesma comparação. Deixa eu só puxar isso aqui para cá. A gente vai fazer a comparação. O 1 é igual ao 2? Não é. Então aqui é 0. O 1 é igual ao 3? Não é. Então aqui é 0, 0. Aí o 2 é igual ao 2? Sim. Então vira 1. O 2 é igual ao 3? Não é. Então 0. Então com essa lógica, então a gente consegue caracterizar essa matriz de espalhamento. A matriz de espalhamento, essa matriz de espalhamento agora M3, com o que a gente já discutiu, ela vai ter essa apresentação aqui, ó. Então, eu teria que colocar os graus de liberdade aqui, 3 e 4, e fazer a comparação. Agora a gente já, né, com a explicação que foi dada para 1 e para 2, a gente consegue facilmente enxergar, né, que aqui vai valer 1, aqui 0, né, e aqui vai valer 1. Tá? E, finalmente, a matriz de espalhamento 4. A matriz de espalhamento 4, aqui, ela tem essa apresentação. Aqui valendo 0, aqui valendo 1, 0 e 1. Então, não preciso mais disso aqui. Aqui só foi para explicar a caracterização aqui, a definição de cada uma dessas matrizes. Cada uma dessas matrizes aqui de espalhamento. Bom, eu preciso definir agora a minha matriz de rigidez global desse problema a partir, né, da composição da matriz de espalhamento. Então eu vou copiar aqui essa variável, a matriz de espalhamento 1, vezes, né, a matriz de rigidez 1, ok, vezes a matriz de espalhamento 1 transposta. Então aqui, ó. Então, se você observar, é essa conta aqui que vai me levar a matriz de rigidez local da dimensão 2×2 para a dimensão da global 5×5. Ó, eu só vou aqui fazer a expansão dessa matriz global para você observar que ela jogou aqui, veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho, né, a dimensão dela 5×5, e ele pegou, né, essa matriz de rigidez aqui e posicionou a partir da matriz de espalhamento no local de contribuição que ela precisa efetivamente, né, estar. Tá? Então eu vou tirar aqui essa apresentação e vou continuar aqui com a soma, tá? Porque eu preciso compor essa soma aqui das outras matrizes de espalhamento na verdade associadas com a matriz de rigidez local de cada elemento finito. Então aqui 2, K2, A2, L2, agora só substituir aqui para o parâmetro 3 associado ao elemento 3, finalmente o elemento 4. Então, isso também já foi apresentado em sala de aula, é a forma, né? Eu lembro de ter feito um exercício onde esse mapeamento dos elementos locais da matriz de rigidez para os elementos da matriz de rigidez global, ela foi feita a olho nu, né? Ela foi feita simplesmente transferindo, levando-se em consideração a incidência nodal, tá, da malha de elementos finitos, os graus de liberdade local,
associados a cada elemento finito, né? E a transposição dessa informação local para a global. Isso daqui matematicamente, né? Matricialmente, ela é feito por meio de cada uma dessas matrizes de espalhamento, tá? Isso também já foi discutido em sala de aula. Então, a KG aqui, ó, se você observar agora, ela tá, né? Ela é 5 por 5, ok? Vou colocar de novo aqui para ver se ela aparece. Ela é 5 por 5. Eu posso, se quiser aqui, ó, casas decimais, eu posso aumentar, sei lá, para, 7, 8 casas decimais. Aí você que fica, né, casas decimais, tá vendo? 10 casas decimais. Aqui, deixa eu diminuir aqui as casas decimais pra gente. Ele não consegue expandir aqui. Tudo bem. O default dele são 4 casas. Então aqui a gente está vendo a característica da matriz de rigidez em banda. Por quê? Por causa da incidência nodal crescente que a gente deu. Então, os elementos não nulos, eles estão presentes na diagonal principal e em torno dela. Claro que se a gente tivesse dado uma incidência nodal maluca, ao invés de ter dado uma incidência nodal crescente, 1, 2, 3, 4, 5, tivesse dado qualquer outra incidência nodal, esses valores aqui não nulos, eles estariam espalhados nessa KG. Tudo bem? Então, essa é a diferença de você dar uma incidência nodal crescente, né? Aí você vai obrigatoriamente, né, compor a sua matriz de rigidez global nessa condição. Bom, o próximo passo aqui, no processo de solução do sistema K ou F, é na verdade aplicar as condições de contorno essenciais nesse problema daqui, ou nessa matriz de rigidez aqui, porque essa matriz de rigidez, ó, se você tentar inverter KG aqui, ó, elevado a menos 1, e tentar inverter essa matriz de rigidez, você não consegue. Tá aqui. Por quê? Porque aqui a gente não tem ainda a condição de contorno aplicada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, K global, com condição de contorno aplicada, e vou pegar as informações aqui dessa... as informações anteriores aqui da matriz de rigidez. Como no nosso problema a gente tem as condições de contorno no ponto 0, ou seja, na primeira coordenada nodal valendo 0, e no final, né, no contorno, no outro contorno da minha barra também valendo 0, ou seja, no comprimento, no caso a gente tem o de 0 igual a 0, a gente tem 0,3, 0,5, no comprimento 1, né, x igual a 1, também valendo 0. Então, o grau de liberdade 1, né, o 1 e o 5, eles valem 0. Como é que eu faço para aplicar as condições de contorno? A gente identifica o grau de liberdade relativo ao local da aplicação da condição de contorno aqui na matriz de rigidez. No caso é o grau 1 e o grau 5. Pega o elemento da diagonal principal, substitui por 1 e elimina linha e coluna referente a esse grau de liberdade. Então aqui é o 5 também, né? Eu substituo por 1 e elimino linha e coluna. Isso porque a condição de contorno é uma condição de contorno dita essencial, né? E claro que a condição de contorno é essencial, que a gente aplica aqui, a posteriori, em elementos finitos, mas porque ela é uma condição essencial homogênea, ou seja, ela vale 0. Se ela não fosse homogênea, eu não eliminaria os elementos da coluna relacionado ao grau de liberdade, aqui o elemento da diagonal principal associado ao grau de liberdade. Eu só eliminaria os elementos da linha. A gente comentou isso em sala de aula, eu acho que tem exercício da lista de exercício com essa situação.
tá? Mas fiquem muito atentos. Se eu tiver, por exemplo, uma outra situação, sei lá, o grau de liberdade final aqui, né, não fosse 0, eu substituiria o elemento da diagonal principal desse elemento aqui, né, desse grau, por 1 e eliminaria simplesmente, tá, os outros valores na linha, na coluna, ela permanece. E isso também já foi explicado. Por quê? Porque quando a gente compor o sistema KUF, tá, como ela não é homogênea, eu preciso da contribuição, né, desse parâmetro aqui nas outras equações que são representadas aqui pela coluna. Perfeito. Então agora, se eu buscar a inversa dessa matriz, ela vai existir, né? Agora a gente consegue, né, compor a inversa da mesma. Vou tirar aqui e colocar a igualdade de novo para ela aparecer. Perfeito, apareceu aqui, tá? Ela apareceu aqui. Eu vou tá? Deixa eu aumentar as casas decimais, porque deixa eu aumentar as casas decimais aqui. Claro, vou aumentar daqui casas decimais, vou botar para 7. Não? Coloca aqui, opa, casas decimais. 8. KG. Estou tentando aumentar as casas decimais, que eu acho que vai fazer diferença no resultado final, tá? Porque aqui utiliza arredondamento, né? E eu acho que, bom, a gente vai resolvendo assim qualquer coisa. Deixa eu ver, ele não está aumentando. Deixa eu tirar aqui, escrever KG de novo. Agora, aqui eu não consigo ampliar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar Ctrl C, colocar aqui, Ctrl V. Consegui. 1, 2, 3, não. Volta aqui. 1, 2, 3, 4. Ele me dá aba para puxar. Deixa eu diminuir então as casas decimais. Vamos lá. Vou colocar 6. Não deu. 5. Ctrl Z. Casas decimais 5. Tá, melhorou. Pega aqui. Coloca aqui. Vou aplicar de novo as condições de contorno. 1, 0. 0. Opa, 0. Mesma coisa aqui. 1. 0. 0. Então vou pegar agora aqui. Não, ele já. Deixa eu ver se ele já atualizou. Atualizou. Então, vamos ver só que está tudo correto. Aqui certo. Pra gente não encontrar valores incoerentes no final. Vou fazer só uma revisão aqui do arquivo. 100, 10 a 9, 10 a menos 4, 2 vezes 10 a menos 4. Olha aqui um errinho.
2 vezes 10 a menos 4. Deixa eu consertar aqui. 2 vezes... Já tinha um erro aqui, então sempre é bom dar uma conferida, né? E no final a gente vai ver, né? Tem uma forma fácil de conferir, que é a questão do equilíbrio, tá? Mas eu já estou fazendo uma revisão aqui para não perder tempo. 2 vezes 10 a menos 4, tá ok. L1, 0,3, L2, 0,2, L3, 0,2, L4. Então aqui tá correto. Agora vamos ver aqui. Já deu uma mudada aqui. Ó, aqui. Vou voltar aqui. Aí aqui eu vou substituir 1, 0, 0, 1, 0, 0, agora eu vou calcular de novo, e agora vamos seguir. Então já calculei a inversa da matriz de rigidez, porque eu preciso multiplicar a inversa pelo vetor de força, tá? O vetor de força, na verdade, eu preciso calcular o vetor de força para aquele padrão que foi apresentado na aula 9B. Que é, para a aula 9A, né, que é aquele padrão de uma força uniformemente distribuída dentro do elemento finito. Veja que nesse exercício eu não tenho nenhuma carga uniformemente distribuída, mas mesmo assim eu vou colocar a estrutura, né, como se tivesse, para apresentar aqui a lógica, né, deixar aqui escrito para vocês e gravado para vocês, né, a lógica de como seria uma situação que eu tivesse, por exemplo, né, várias cargas diferentes distribuídas dentro de cada um desses elementos finitos. Então eu vou definir essas cargas como Q1, ela vale 0, claro, Q2 também vale 0, mas eu poderia ter um problema onde a minha barra fosse submetida a várias cargas uniformemente distribuídas. Só que dentro do que a gente apresentou, eu obrigatoriamente preciso ter em um único elemento finito uma carga de mesmo valor. Tá? Então eu tenho, no caso aqui dessa discretização, 4 elementos finitos, então eu estou colocando 4 valores de cargas possíveis que contemplam, né, que estão dentro desses elementos finitos. O nosso vetor de força, local, que ele tem uma dimensão 2 por 1, ele vai ser função, né, da carga Q1 e do comprimento do elemento finito Q1. Ou seja, na verdade, ele é um vetor 2 por 1, que a gente vai ter que depois mapeá-lo para um vetor 5 por 1. Então, eu tenho Q1, né, vezes L1, isso daqui dividido por 2. Né, dividido por 2. Opa! Q1, isso aqui dividido por 2. Tá? A primeira entrada do vetor de força e a segunda entrada a mesma forma. Então ele pega, na verdade, essa força por unidade de comprimento, multiplica pelo comprimento, transforma em uma força e joga metade para um nó e a outra metade para o outro nó. Tudo bem? Assim vale para os outros elementos de força associado ao elemento 2. Então só vou mudar aqui 2, 2, 2, 2, 2, aqui 2. A gente já sabe que é tudo zero, só estou colocando aqui para ficar, né, a estrutura que você vai poder utilizar para outros exemplos. O F3 aqui, o F3, o F3, Q3, L3, Q3, L3, Q3, L3. E por último,
o F4. F4, Q4, L4, Q4, L4, Q4, L4. Pronto, né? Olha só. E o vetor de força global, ele vai ser caracterizado por quem? Pela matriz de espalhamento 1, né, vezes o F1. Matriz de espalhamento 1 vezes F1. Mais. Tá? Aqui eu só pré-multiplico, né? Porque aqui eu tenho uma dimensão 2 por 1 e aqui 5 por 2. Então, essa multiplicação aqui matricial me dá um vetor 5 por 1. Então, eu vou somar aqui M, a matriz de espalhamento 2, vezes F2, que é Q2 e L2. Matriz de espalhamento 3. E, por fim, a matriz de espalhamento 4. Ó, se eu expandir aqui, esse vetor de força global, ele ainda não está completo, não é? Porque, na verdade, veja, ele vai me dar 5 posições nulas, ok, tudo bem. Só que ele não está sendo representativo do meu problema, porque aqui ele só contempla a situação de carga uniformemente distribuída. E no nosso problema não existe, por isso dessa contribuição ela ser nula. Mas a gente tem no problema lá uma carga concentrada valendo 10.000 newtons. Então, na verdade, essa carga concentrada ela entra diretamente, não é? Aqui, ó, nesse vetor que eu vou colocar aqui, vetor de força, né, global, depois de aplicação das condições de contorno. Vai ser um vetor de força 5 por 1, onde eu entraria com essas informações, tá? Que são nulas. Opa, deixa eu voltar aqui. São informações nulas. Não. Ok. São informações nulas. E a regra que foi apresentada em sala de aula é a seguinte: quando existirem cargas concentradas no seu problema, você obrigatoriamente tem que colocar um nó naquela carga para que ela, né, para que com essa situação você consiga colocar a contribuição da carga diretamente associada ao grau de liberdade, ou seja, aquela carga ela está associada no nó 3, correspondente ao grau de liberdade 3, o 3. Então, ela segue no sentido positivo de x, por isso que ela vai entrar somando aqui, ó, né, 10.000 newtons no grau de liberdade 3. E ela soma com 0. Aqui ainda a gente teria que, o que significa, né, vetor de força global depois das condições de contorno. Eu teria que mudar, não é, essa entrada, a primeira, ou seja, o primeiro elemento do vetor e o último elemento do vetor, porque na concepção, né, do sistema KUF, eu vou ter que, com essa mudança que eu fiz aqui, ó, da matriz de rigidez, né, depois das condições de contorno, eu elimino, né, eu substituo por 1, elimino linha em coluna, 1, elimino linha em coluna, e na entrada do vetor de força, correspondente ao grau de liberdade da condição de contorno, eu tenho que colocar o valor da condição de contorno, que no caso aqui é 0. Então, entrou 0 aqui, entrou 0 aqui. Perfeito. Já está aplicado. O próximo passo agora é justamente pegar esse K GCC elevado a menos 1 e multiplicar pelo vetor força depois de aplicação das condições de contorno, e aqui eu vou ter o resultado, né, do deslocamento, né, o resultado do meu deslocamento. Casas decimais, coloca aqui mais
Tá vendo? Ele está com pouca casa decimal. Casas decimais, deixa eu colocar mais. Vai fazer diferença aqui na apresentação dos resultados. Ok, então calculamos, né, as 5 incógnitas do meu sistema, que é o deslocamento em 1, que já sabemos que é 0, o deslocamento no nó 2, no nó 3, no nó 4 e no nó 5. Uma outra pergunta, né, do exercício é a determinação das reações de apoio. Veja, essa barra é uma barra hiperestática, por equilíbrio eu não consigo calcular. Então não adianta você, por equilíbrio, querer calcular as reações de apoio daquele problema de barra sobre força normal. E é aqui a hora da gente enxergar se o nosso problema ele tem coerência ou não, ou seja, se tudo que a gente fez daqui para cima tem coerência ou não. Na verdade, como é que eu calculo as reações de apoio? As reações de apoio elas são calculadas da seguinte forma. Veja, eu tenho o meu sistema KUF, né, que se equivale a uma relação, né, de forças, né? Ou seja, a força interna representada pelo KU tem que ser igual à força externa. Veja, se eu passar o F para cá, ou seja, o KU menos o F, a força externa menos a força interna menos a força que foi aplicada, o resíduo tem que ir para as reações de apoio, né? Ou seja, eu tenho que de alguma forma conseguir equilibrar o meu sistema. Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar, né, a minha matriz de rigidez original antes da aplicação das condições de contorno, né, para calcular essas reações, né? Ou seja, a matriz antes das condições de contorno, né, vezes o meu vetor solução de deslocamento, que é KU, né? Isso daqui menos o vetor de força, né, que foi aplicado, tá? O vetor de força também, claro, antes da aplicação das condições de contorno, né? Na verdade, é esse vetor daqui, tá? Aí a gente tem as reações. É claro que as reações de apoio que vão aparecer aqui, elas têm que obrigatoriamente equilibrar o meu problema, tá? Então, se eu apliquei 10.000, eu tenho que ter 10.000 nas reações de apoio, que é o que está me dando aqui, né? E internamente eu não posso ter nenhum elemento de reação, porque internamente são as forças que vêm lá do meu vetor da minha forma linear, né? Então, aqui aparece 0, tá? Que 5 vezes 10 a menos 7 é 0, vai aparecer 0, não é? E nos dois pontos das reações lá, vai me aparecer justamente os valores das reações de apoio. Perfeito? Então, aqui ainda faltaria determinar a força normal de cada barra, que é bem simples, tá? Eu teria que primeiro caracterizar a aproximação inteira do meu problema com as caras das funções de forma, né? Agora em função dos deslocamentos, né, nodais que eu já tenho, e calcular as funções força normal simplesmente multiplicando, né, o que é que a gente tem? A gente sabe que força normal, né, é tensão normal vezes a área. E a tensão, pela lei de Hooke, né, é modularidade vezes deformação. E a deformação é a derivada do campo de deslocamento. Então, na verdade, a gente tem que pegar, não é, o EA e multiplicar pela derivada das funções do campo de deslocamento, tá, que a gente teria que construir. Isso a gente vai tentar fazer na aula de amanhã. Tá? Então espero que este vídeo tenha ajudado você a compreender um pouquinho a ferramenta e entender a lógica de solução desse problema, né, automatizando as contas do exercício da aula 9B, utilizando essa ferramenta aqui SMS.